Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13. Vamos ler alguns versículos aí. Depois comentar brevemente sobre algo que veio ao nosso coração para falar aos irmãos. Marcos 13, versículos 32 ao 36. Deus abençoe nosso companheiro pastor Adriano, pastor Marcos Tobler, demais pastores, obreiros, a Igreja do Senhor. Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos no tempo central. A palavra do Senhor diz assim, lá em Marcos 13 e 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos. Uma passagem escatológica, e nós não vamos tentar interpretar totalmente a profecia, mas fazer uma interpretação simples do que eu compreendo que Jesus estava dizendo aos seus discípulos aqui. Esta preocupação do Mestre com o nosso preparo, na ocasião em especial aos seus discípulos, para que estivessem preparados para a sua segunda vinda. E ecoa ainda hoje para nós, para que nós também estejamos preparados para a vinda do Senhor. Antes de nós traçarmos qualquer comentário, eu quero fazer uma pergunta e você não precisa me responder se movimentando, mas apenas pense aí. Você pensou no arrebatamento hoje? Ou talvez essa semana? Irmãos, é uma pergunta legítima porque nós já vivemos tempos trabalhosos. Nós já vivemos tempos em que essas questões espirituais, escatológicas, acabam saindo da nossa mente, acabam ficando distantes em nosso coração e em nossa preocupação. Aqui nós vemos uma preocupação de Jesus em instruir os discípulos e deixar aquilo bem claro na mente, no coração deles, e essa instrução ecoou muito forte nos primeiros cristãos, continua ecoando pelos tempos. Eu lembro principalmente na minha juventude, ou até mesmo na infância, que ecoava talvez até com maior ardor do que hoje em nossos púlpitos também. Mas a mensagem não esfriou. A mensagem do arrebatamento, da volta de Jesus, não pode se esfriar nos nossos corações, na vida da igreja, na nossa mente, no nosso coração, nosso pensamento diário. Mas infelizmente alguns já se esqueceram. Se você for entrevistar pessoas aí fora, alguns já não acreditam nessa questão. Não creem no céu, não creem no inferno, não creem até mesmo em Deus. E começa esses ensinamentos a adentrar até mesmo o nosso arraial, seja por jovens, adolescentes ou até mesmo adultos. Este esfriamento, esse distanciamento, talvez até mesmo os ditos cristãos esqueceram que o céu é real, começam a tentar interpretar as coisas como sendo tudo aqui na terra, e assim buscam o seu galardão nesta terra mesmo, esquecem-se deste céu e também acabam esquecendo da existência do inferno. Isso não é para um amedrontamento, mas para nós continuarmos com esta memória viva, para que nós estejamos realmente pensando nisso. Se o céu é real, o inferno é real, nós precisamos saber todos os dias para que lugar que nós iremos.
E sabendo para onde iremos, precisamos ganhar mais pessoas para levarmos junto conosco. Este é, em última análise, a missão, a grande comissão de todos nós como cristãos. Não podemos estar despreparados. E a ênfase que Jesus dá nesse texto é justamente essa, de que nós não sabemos o dia e o horário, e por isso precisamos estar envolvidos nas coisas do alto. E como nós temos coisas que não são do alto para nos envolvermos. A nossa correria diária, se você for colocar em uma planilha e analisar, talvez um grande percentual do nosso tempo é desperdiçado, até mesmo roubado, com coisas somente desta terra. Coisas que talvez iniciaram parecendo serem propósitos eternos, mas agora são ativismo e religiosidade e até mesmo criar galardão aqui mesmo na terra. Nós precisamos nos manter preocupados com isto. Nós precisamos nos manter ligados às questões espirituais. E vejo em nossa igreja, em nossa denominação, aqui nesta congregação, homens e mulheres realmente preocupados com o Espírito Santo, preocupados com a vinda de Cristo. Nas palavras de nosso pastor, dos nossos obreiros, esta preocupação é perene, mas nós precisamos continuar lembrando ao mundo de que Jesus breve vem buscar a sua igreja, de que nós precisamos aguardar ansiosamente a sua volta. Quando João recebe as revelações do Apocalipse, no final das cartas às 7 igrejas, ele usa uma expressão que diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ali ele está escrevendo o que está sendo dito a cada uma daquelas igrejas, revelação de Jesus. Mas hoje, o que o Espírito Santo está dizendo para nós, igreja local, nós que estamos reunidos aqui nesta terça-feira, para cultuar ao Senhor, para sermos edificados pelo próprio Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem dito a nós? Ou talvez o que ele tem dito durante a semana, naqueles momentos devocionais que nós temos? Ou talvez ele tenha tentado nos chamar para estes momentos e temos deixado de lado a sua voz. O nosso tempo na presença de Deus tem diminuído consideravelmente. Isso, de modo geral, temos orado menos, temos meditado menos nessa palavra. Falei há poucos dias em uma congregação e disse: quantos dos irmãos já teriam lido a Bíblia toda pelo menos uma vez? Não fiz que ninguém levantasse a mão para não constranger. Algo que era tão prazeroso, agora está ficando mais de lado. E o Espírito Santo está dizendo, está falando: preparai-vos, estejam atentos que breve eu virei. Estejam atentos e buscando a santidade, a santificação, os dons espirituais, o fruto do Espírito, indo atrás das almas. O Espírito continua falando conosco, mas às vezes estamos cerceando a sua voz, estamos deixando mais distante, apagando, e aí podemos incorrer em qualquer tipo de erro. Graças a Deus que nós temos ainda uma igreja que Deus está no controle. Homens e mulheres como você e eu que com sinceridade, talvez não muito conhecimento ou profundidade, mas com sinceridade, nos dobramos na presença de Deus e pedimos: Senhor, fala conosco, guia os nossos passos, me permita estar no centro da Tua vontade, e aí não há demônio que impeça, que se levante. Precisamos ter essa preocupação viva, real, não podemos fechar os ouvidos para a voz do Espírito Santo que fala conosco. Nós vemos, não só aqui em Joinville, mas nas igrejas no estado afora, inclusive um projeto convencional da Junta Executiva, em conclamar os irmãos, conclamar a igreja do Senhor a estarem de joelhos dobrados, a estarem clamando. Acontece que até mesmo nesses propósitos, às vezes a gente começa a ir pelo lado errado, de tão acostumados que nós estamos. Por exemplo, a nossa campanha de 40 dias de oração.
Como nós temos orado nesta campanha? Será que o nosso propósito, a nossa oração principal é clamar por almas? Ou será que a nossa oração tem sido por bênçãos cotidianas? Vida longa, saúde, bens, riqueza, conforto, belas casas, belos carros e assim por diante. Como está o nosso amor para com as almas? E não quero ser hipócrita com nenhum dos irmãos, falo isso porque também preciso de direção do Espírito Santo. Já me peguei diversas vezes orando ao Senhor com uma lista de pedidos, e o Espírito Santo veio mudando aquela oração e me ensinando como deveria orar corretamente. Precisamos continuar clamando por estas almas, almas que estão desapercebidas para o arrebatamento, que estão caminhando a passos largos para o inferno, cegos, seus olhos, seu entendimento não foi aberto, talvez não tiveram ainda a oportunidade de ouvir a pregação. Quando chegam a nós as estatísticas, pastor Adriano, de campo missionário, de lugares aonde não adentrou o evangelho, onde há perseguição aos missionários, são tantas pessoas, mas às vezes até mesmo ao nosso redor. Um irmão, um obreiro da congregação onde estou como pastor, o Bom Retiro, viajou para determinado país alguns meses atrás, onde é cerceado um pouco o direito de expressão. E ele diz: pastor, nas rodas de negócio, eu conversava com as pessoas e elas não sabiam quem é Jesus, eles não conhecem, não é falado para eles sobre isso. Jesus é uma figura que foi tirada fora do mundo dos negócios e do mundo daquelas pessoas. Como está a nossa preocupação com estes? Será que estamos ouvindo o clamor e o grito do Espírito Santo? Lá em Marcos 8,36, o próprio Jesus está falando, e ele diz a seguinte expressão: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Quanto tempo temos gastado para não perder as nossas almas? Quantas pessoas cheias de bens, de ostentação nas redes sociais e perdendo as próprias almas? Precisamos receber de Cristo a completude, o regozijo, a inteireza. Se vamos nas cartas de Paulo, em vários textos, em várias passagens, Paulo vai usar a expressão que diz: regozijai-vos, ou seja, estejai contente, fiquem contentes com Deus, sejam cheios da alegria que excede todo o entendimento, não fiquem com as almas cabisbaixas, tristes, destruídas. Precisamos buscar aquilo que é de cima, precisamos buscar as almas que estão ao nosso redor. Ainda no livro de Apocalipse, naqueles trechos que nós lemos, que eu citei, lá em Apocalipse 13:11 vai dizer assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Palavras firmes que talvez não estamos tão acostumados a ouvir. Ainda em Apocalipse vai dizer lá no capítulo número 22, versículo 7, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras, a profecia deste livro. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12, o livro das revelações. Jesus disse em Marcos, foi registrado por Marcos, ninguém sabe, mas eu vou voltar. Nas revelações do Apocalipse está dizendo, ele vem logo. É algo que precisa estarmos preparados. Não é algo que podemos esperar e deixar para depois. É uma preocupação diária. Os sinais já estão aí, já podem ser observados. Ele vem e vem breve. Não dá tempo de nós brincarmos. Às vezes, os meus filhos querem brincar antes do almoço ou antes de nós sairmos para o culto. E aí nós dizemos, não dá tempo, filho. Nós já temos que nos arrumar para ir para a igreja. É essa expressão. Não dá tempo, meu irmão. Nós precisamos nos preparar para ir para o céu. Não dá tempo de brincarmos, ou de esfriarmos na fé, ou de darmos uma voltinha lá no mundo. Precisamos nos preparar para ir para o céu.
Não dá tempo de tosquenejar-nos, de dormirmos espiritualmente, de termos aquele pequeno cochilo da negligência que, naquele momento, o Espírito Santo pode chamar e o noivo vir buscar a sua igreja. Estamos nos tempos finais, estamos nos momentos do fim. Eu lembro quando adolescente, eu lembro que eu não era batizado com o Espírito Santo ainda, e eu tinha os meus pecados. Talvez na mente de alguns adultos eram pequenas coisas, mas eu tinha os meus pecados e eu orava e dizia: Senhor, não arrebate a sua igreja enquanto eu não conseguir ser perdoado, enquanto eu não me acertar com Deus. Embora inocente, mas uma preocupação legítima que talvez hoje não vemos com tanta frequência. Seja de adolescente, jovem ou adulto, não vemos essas orações. Será que é porque temos um conhecimento mais vasto teologicamente? Acho que não. Eu acho que não, é porque realmente vamos deixando esfriar esta chama. Parece que em alguns lugares, denominadas igrejas, parecem clubes, as pregações são motivacionais e não é isso que a minha Bíblia está trazendo. A minha Bíblia diz que no mundo tereis aflições, a minha Bíblia diz que vocês precisam estar preparados para o arrebatamento. E esta é a palavra que deve ecoar, deve continuar trabalhando em nossos corações e em nossas vidas. Quando João usa a expressão no Apocalipse, ele diz, sem demora, significa que é breve, é logo. E estamos sendo enganados por causa da nossa contagem de tempo, porque pregam isso desde tantos anos atrás. Mas para mim e para você, pode que aconteça hoje ou amanhã. Quando ele diz presto venho, significa que nós não podemos deixar que Satanás nos faça perder o tempo, desperdiçar o tempo em tantas atividades que tem por aí. E olha como ele tem obtido sucesso nesse intento. Perdemos muito tempo, desperdiçamos muito tempo, e nem falo só na leitura bíblica e no cultuar a Deus e na oração, mas às vezes o tempo familiar, o tempo de desenvolver amizades verdadeiras que não sejam digitais, o tempo para vivermos de verdade. Ele tem obtido sucesso nisso. Quando Paulo, ou melhor, João diz, cedo venho, redige lá em Apocalipse, quer dizer que ele vem em breve, irmãos. Esta é a mensagem. Cristo breve vem. Ele breve vem buscar a sua igreja. Ele breve vem para nos arrebatar deste lugar. E o mundo sentirá a falta, mas eu e você estaremos na glória. Eu anseio por este momento. Quando nós estamos em contato com o Espírito Santo, nós ansiamos por este momento. Então o texto que nós lemos aqui em Marcos, versículo número 32, diz assim, daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus também, da mesma forma, escreve, aquele dia e hora ninguém sabe. Não dá para nós nos planejarmos, não dá para nós esperarmos para o último momento. Nós precisamos estar prontos em todo o tempo. A parábola das 10 virgens diz que no início elas tinham azeite, todas, mas em determinado momento todas tosquenejaram e de umas faltou azeite. E o noivo veio. Que não nos ache sem azeite, que não nos ache dormindo. E meu objetivo não é, irmãos, pregar moralismo de maneira alguma. Meu objetivo é que nós realmente possamos viver uma santidade. Jesus Cristo pode vir arrebatar a sua igreja quando nós estivermos aqui num culto como esse. E creio que todos nós subiremos, glória a Deus. Mas pode ser que seja num dia que nós estamos lá no trabalho, um horário que nós estamos rolando um feed na internet. Os irmãos viram que falei sobre internet umas 4 vezes, porque é o que estou diariamente trabalhando ali no Departamento de Tecnologia da Informação. Se estivermos olhando um stories ou um feed do Instagram, ou mandando uma mensagem do WhatsApp, ou vendo um daqueles vídeos que recebemos, como seria nesse momento o arrebatamento? Será que estaríamos tão ocupados que não ouviríamos o soar da trombeta? Porque o Espírito Santo já não fala mais conosco. Não sabemos o dia e a hora, portanto, precisamos estar preparados.
Se não sabemos o dia e a hora, precisamos cumprir o ide, a missão que Deus nos concedeu. Ide, pregai, ganhar almas. Glória a Deus por estratégias que o Senhor tem concedido à igreja. Renovação nas maneiras de discipulado, nas maneiras de grupos pequenos, organização de departamentos, glória a Deus. Mas ainda podemos fazer mais, ainda podemos ir além. Precisamos cumprir o ide de Cristo. Precisamos amar as almas, precisamos clamar por elas, fazer mais pelo reino, deitar e levantar com saudade do céu. Você já acordou, já saiu da cama um dia com aquela saudade, com aquele desejo de ir para com o Senhor, ou durante uma oração, quando vem aquela presença, aquele sentimento, nós somos muito levados por emoções, então vem aquela emoção, aquela euforia, que parece que você começa a sair deste mundo natural, que coisa maravilhosa, mas isso não deve ser de quando em quando, deve ser algo diário, aqueles momentos na presença de Deus, que eu citei há poucos dias, que a gente para o carro, para poder derramar as lágrimas, para poder falar com o Senhor. Essas coisas devem acontecer com frequência. Precisamos estar em contato com o Senhor diariamente, em cada oração, em cada dia, em cada culto, em cada minuto que respirarmos, sentir esta alegria da salvação, sentir que Deus está perto e que o arrebatamento vem logo. Ainda lá em Apocalipse vai dizer o seguinte, Apocalipse 22:17, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, venha, quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Depois que eu passei da adolescência, que eu fui entender, que a minha oração não devia ser, Senhor, não vem ainda, pelo contrário, a minha oração devia ser, Senhor, vem arrebatar a tua igreja. A minha oração deveria ser, Senhor, me leva para junto de ti, vem nos buscar, porque o céu é tão maravilhoso, não há explicações racionais. E aí, se nós estamos ligados com esse Espírito, está registrado ali em Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem, vem, vem, Senhor. Aguardamos ansiosamente a volta de Cristo. Se nós estivermos cheios desse Espírito Santo, esta é a nossa oração, vem, Senhor. Mas esse versículo ainda tem mais uma parte, diz assim, ó, quem ouve diga venha, e quem tem sede venha, quem quiser tome de graça da água da vida. Ou seja, tem pessoas que ainda não vieram a conhecer esta água. Então, se nós estivermos cheios desse Espírito Santo, nós também diremos a este povo, venha, venha, sair nas praças, nas ruas, e dizer, vem conhecer a Deus, vem beber desta água que transforma, que liberta, que muda vidas, vem conhecer esse Jesus que salva, cura, batiza, que ainda opera milagres na sua igreja, que ainda está presente em nosso meio. Este é o Deus que nós conhecemos, e precisamos compartilhar. Pessoas sedentas estão ao nosso redor. Em determinado momento nas Escrituras, diz que a multidão rodeava Jesus e os discípulos, e Jesus disse para os discípulos, dai-lhes de comer, e eles não tinham o que dar. Depois que eles entenderam que eles precisavam direcionar as coisas a Jesus, e Jesus faria o milagre. Assim é conosco, há muitas pessoas famintas, sedentas ao nosso redor, basta que nós as direcionemos a Jesus, para que eles tenham o que beber, para que eles possam beber desta água da vida. Quem ouve o chamado de Deus, quem ouve este clamor do Espírito, precisa ter este mesmo linguajar, vem, vem, Senhor, arrebatar a sua igreja, e vem, pecador, a fonte que transforma, vem. Nós precisamos repetir isso. Quando nós vamos para a palavra lá em João 14, versículo 3, vai dizer, palavras de Jesus, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E aí, o mesmo João que escreveu este evangelho, que recebeu as revelações lá no Apocalipse, ele finaliza dizendo,
capítulo 22, último versículo de Apocalipse, 22 e 20, diz assim, ó: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. E o próprio João responde: amém, ora vem, Senhor Jesus. Quando ouvirmos esta palavra, Jesus está vindo buscar a sua igreja, a nossa mensagem, a nossa confirmação deve ser essa como João: amém, ora vem, Senhor Jesus. A nossa oração nesta noite, irmãos, deve ser essa: Senhor, vem arrebatar a tua igreja, vem nos levar para o céu, vem, Senhor, levar esta noiva que já está preparada, ataviada. Vem, Senhor, arrebatar este povo que já está lavado, remido por teu sangue. Vem nos arrebatar, nos levar para o céu. Esse é o sentimento que eu vejo quando Jesus diz para os seus discípulos estarem preparados. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Mas eu vos digo, vigiai. Aquele que vigia, ele está preparado. Ele está a todo momento olhando: será que vem? Será que é hoje? Se for hoje, eu estou preparado. Se for amanhã também. Estamos todos preparados aqui? Vamos ficar em pé a fazer uma oração? Eu quero fazer 3 orações especiais com os irmãos. Primeiro, eu quero fazer uma oração caso você passe por dúvidas a respeito da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, quero orar contigo. Você não pode sair daqui hoje em dúvidas, seja dos pecados do passado ou da vida fria do presente. Você não pode sair daqui em dúvidas. Você não pode viver em dúvidas. Também quero fazer a segunda oração para aquele que quer levar esta água para alguém. Talvez um propósito ainda este ano, ou este semestre, propósito que você fizer, para levar esta água da vida para alguém que está sedento, que está indo para o inferno. E também o terceiro propósito especial, orar por todos nós, para que nós possamos viver diariamente com este gostinho do céu, com esse desejo de estar com Jesus, com esse pensamento do arrebatamento, que o Espírito Santo comece a nos constranger diariamente, a nós nos lembrarmos do porquê que nós estamos ainda nesta terra, para ganhar almas, para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar juntos? Amém? Senhor, nós nos reunimos aqui nesta noite, Senhor, para pensar sobre as coisas do céu. Ah, como é maravilhoso o lugar que estás preparando para nós, mas às vezes esquecemos de lá. Às vezes vivemos, Senhor, como se Tu não tivesses nos prometido vir buscar. Oh, Senhor, abre nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a voz do Espírito que clama, que temos pouco tempo para ganhar almas, temos pouco tempo, Senhor, para ir atrás daqueles que estão perdidos e caminhando para o inferno. Desperta-nos, Senhor, incomoda-nos, Senhor, para que não venhamos jamais pregar qualquer hipocrisia, mas que possamos viver isso de verdade, sentimentos verdadeiros de cristãos, de amor ao próximo. Senhor, que nesta noite todos nós aqui possamos ter a convicção de que se Tu viesse nos buscar, nós subiremos todos hoje. Que ninguém fique com esta dúvida, Senhor. Tu conhece a trajetória, o coração e a mente de cada um de nós, as coisas que passaram, as coisas que ainda acusam a nossa mente, tudo Tu sabes, e Teu sangue foi vertido por todas essas questões. Dá-nos, Senhor, esta certeza, enche-nos, Senhor, com esta ousadia, enche-nos, Senhor, também com a alegria da salvação, com esse sentimento de pertencimento não a este mundo, mas pertencimento ao céu. Nós não somos daqui, somos forasteiros. Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque sei que o Teu Espírito é quem trabalha. Não são as minhas simples palavras, mas é o Teu Espírito que penetra os corações, que aviva a igreja,
que desperta dons, que desperta, Senhor, a santificação, a santidade. Portanto, tenhas liberdade, Senhor. Tenhas liberdade sempre em nossas vidas, em nossos corações e também nesta igreja, em todos os bairros desta cidade. Seja glorificado o teu nome. Aleluia. Amém. Graças a Deus.